Amados em Cristo Jesus, sou o pastor Edson Mariano. Vamos aí dar uma pincelada, uma análise superficial em relação à epístola do apóstolo Paulo. A quem? Aos Efésios, em Éfeso, ali na Ásia Menor. Mas o interessante é que você entenda a importância da plenitude da palavra de Deus, da leitura de todos os livros contidos nas Sagradas Escrituras. Para que possamos entender Éfeso, nós precisamos também conhecer o livro dos Atos dos Apóstolos, porque foi ali que Deus trouxe a conversão do apóstolo Paulo, que era um perseguidor do povo de Deus, dos cristãos à época, e ali Deus realmente o chamou num momento maravilhoso, quando ele estava dirigindo-se para Damasco para continuar a sua perseguição aos crentes. Ele então ali teve um encontro com Jesus e houve a sua salvação. Tornou-se o apóstolo dos gentios, saindo do reduto ali da Judeia, de Jerusalém, indo às fronteiras, aonde para os demais apóstolos que estiveram juntos no ministério de Cristo Jesus, limitavam-se à pregação das boas novas apenas aos judeus que se convertiam daquela região ali nas terras de Israel. Mas eu quero frisar a você a importância que existe da relação de Atos dos Apóstolos, principalmente as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, que dentre essas viagens missionárias, a exemplo da primeira e segunda, ele passou ali na Ásia Menor, onde tinha Éfeso, e foi ali que ele então fundou igrejas, foi ali que ele realmente teve os seus problemas, as suas lutas, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele pregou a palavra do Senhor, crentes se converteram e lutava ali também, e gentios se converteram. A busca, a ênfase em Éfeso é a unidade cristã. Entre os judeus e os gentios não há mais separação. Em Cristo Jesus nós somos abençoados pela cruz e fazemos parte do povo de Deus. Aqui em Éfeso nós então temos como autor o apóstolo Paulo. É só você observar a identidade dele logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Éfeso. E ele estava preso, ele escreveu essa carta estando preso em Roma. Mas alguns autores também dizem que essa carta aqui, destinada aos Efésios, também tinha um cunho de carta circular. Imagino eu, e tenho certeza, que toda a palavra escrita que Deus inspirou na vida do apóstolo Paulo acabou, além de ter ali uma finalidade para aquela igreja, para a questão de amadurecimento, para a questão de firmar-se nas sãs doutrinas do Espírito Santo de Deus, é claro que ela espalhava-se de maneira circular, e isso ajudava para o espalhamento, a disseminação, da palavra do Senhor ali em toda aquela região. Ano de escrita, da Epístola aos Efésios, aproximadamente 60 a 64 depois de Cristo Jesus, da sua morte, ressurreição e da sua ascensão. Ministério de Paulo em Éfeso. Pois bem, primeira visita, olha a referência aqui em Atos capítulo 18, versículos 18 a 21, já nos mostra que na primeira visita, na primeira viagem missionária, Paulo então já estava tratando e pregando o evangelho do amor, as boas novas, ali na Ásia Menor, em Éfeso, aos judeus que estavam lá, aos gentios que estavam lá, e para isso está o link. Quando você vê uma carta aos Colossenses, uma carta aos Tessalonicenses, uma carta aos Efésios, uma carta aos Coríntios e etc., é claro que isso daí já é uma visão específica naquela cidade do ministério do apóstolo Paulo, mas que está praticamente ali mencionada a passagem desse apóstolo no livro de Atos. Por isso, não basta ler apenas Éfeso, carta, epístola de Paulo aos Efésios, mas você precisa também saber como que Paulo chegou lá, com quem ele chegou, qual o apoio que ele teve, em que período que ele assim esteve lá e qual a finalidade, como? Lendo paralelamente o livro de Atos dos Apóstolos. Segunda vinda, a segunda visita, a segunda viagem missionária, o Espírito Santo foi dado aos crentes ali em Éfeso.
Mas aqui nós observamos, e que você vai observar a vinda do Espírito Santo ali descendo a todos em Atos capítulo 19, versículos de 2 a versículo de 7. Mas por que Atos? Acabamos de falar. Aqui é a peregrinação de Paulo e as suas viagens são relacionadas em Atos dos Apóstolos. Êxito no trabalho, mostrar realmente a bênção, né, a propagação, o crescimento da igreja primitiva. Você vai ver que o trabalho de Paulo em Cristo Jesus não foi em vão e o seu êxito está ali, registrado também em Atos capítulo 19, de 9 a 20. Sugiro que você, sentando-se com sua família, leia e reflita e estude essa referência, como também seu conflito com os artífices, aqueles que aonde Paulo passava, nós sabemos que existiam realmente o politeísmo, mais de uma, crenças diversas em cidades que estavam fundamentadas em cima do paganismo, da idolatria, e Paulo com o monoteísmo, que é o evangelho de um Deus só, né? É a palavra de um Deus só, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele tinha então conflitos com os artífices, e você percebe, a exemplo de Demétrios, que era um dos artífices que incentivou o motim para que realmente tirasse a vida do apóstolo Paulo. Aqueles nichos da estátua da deusa Diana dos Efésios, Atos 19, 23 a 41, estude na sua casa. E também sua palavra aos anciãos de Efésios. Olha aqui, ele trouxe uma palavra aos anciãos, aos homens maduros ali convertidos em Efésios, e nós vamos ver isso em Atos capítulo 20, 17 a 35. Olha a relação, Atos, Efésios, e também nós temos a própria epístola aos Efésios. A relação, você precisa ler tanto o livro de Atos, como também a epístola dos Efésios, para ter um entendimento, uma visão e um conhecimento globalizado do que Deus fez naquele povo através do ministério do apóstolo Paulo. Nós temos marcos históricos. Marcos são ali pontos cruciais que devemos observar. Os judeus, presta atenção, a exclusividade estava, antes da conversão de Paulo, sempre em cima dos judeus, como o povo escolhido, vindo lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois mudou para o povo de Israel, e ali nas terras de Israel, no tempo de Jesus, chamado de povo judeu. Olha o marco histórico. Nesse período, Paulo, ele teve essa visão e combateu a visão de desunião. De quê? Porque Paulo não foi como Pedro e os demais apóstolos, pregadores para os judeus. Depois, com muita luta, aquilo então disseminou-se para os gentios também. Mas Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios predominantemente, não que ele também não pregasse as boas novas aos judeus, mas em Éfeso, ali na Ásia Menor, nas suas viagens missionárias, os judeus convertidos às igrejas primitivas, porque as igrejas formadas no livro de Atos eram denominadas como igrejas primitivas, se inclinavam a ser exclusivos e se separavam dos seus irmãos gentios. É uma contradição chamá-los de irmãos gentios e irmãos, mas existia um separatismo. Paulo combatia isso, e você vai perceber já na epístola de Paulo aos Efésios palavras que trazem assim, que todos venham a se congregar juntos, né? Um só corpo, um só espírito, a união, porque em Cristo Jesus houve a união dos judeus com os gentios pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado ali de Jesus, dando acesso a todos à vida eterna, e o Espírito Santo sendo derramado a todos aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa aqui era uma das principais preocupações, divisão dos judeus e dos gentios dentro da igreja ali em Éfeso. Pois bem, voltando-se para a segunda parte do nosso quadro, nós temos como texto-chave capítulo 4, versículo 13 em diante, que vai falar da unidade cristã, que é o tema principal. Depois leia com a sua família e reflita e medite para o seu crescimento espiritual. O tema principal é a unidade da igreja, justamente pelo que nós falamos a respeito dessa separação de crentes judeus com os crentes gentios. Isso, às vezes, pode até acontecer nos nossos dias. Acredito que acontece
talvez nem tanto na questão de etnia, mas na questão de estratificação social. Nós, em Cristo Jesus, precisamos entender que não devemos fazer separação, distinção entre pobre e rico, de quem pode mais ou quem pode menos, porque nós somos todos únicos servos de Jesus Cristo no mesmo patamar. Então, nós temos ali o tema principal, a unidade da igreja com os crentes e com os judeus, que traz aí realmente um chamado para os nossos dias, para que possamos entender a importância da nossa união. Pode ser uma pessoa muito humilde, que mora numa comunidade, e um gerente que mora num bairro excelente, nobríssimo. O gerente ser ali trabalhar com muita alegria como faxineiro e zelador da igreja, sem problemas nenhum. Como também aquele que é o gari das ruas, ser ali realmente o diretor da escola de ensino bíblico da sua igreja. Em Cristo somos um, estamos ali trabalhando para a edificação da casa do Senhor, unindo os dons, para que realmente a igreja cresça, prolifere, a palavra do Senhor seja espalhada na face da terra. Pois bem, tema principal, a unidade da igreja. Palavras que levam a ênfase e a preocupação de Paulo, você lendo na epístola aos Efésios, palavras que conotam, que dão ensejo ao incentivo, ao desfazimento dessa separação, mas na união dos crentes em Cristo Jesus. Você lendo a epístola aos Efésios, você vai encontrar termos assim: um só corpo, então não tem divisão. Um só espírito, então não tem divisão. Um só corpo. Leia aí no capítulo 2, a epístola de Efésios, versículo 16. Um espírito, capítulo 2, 18. Um Deus e Pai de todos, não é pais de alguns, é de todos. Capítulo 4, versículos 5 a 6. Aí você percebe o tema principal, a preocupação principal de Paulo em trazer a união dos crentes judeus em relação aos crentes gentios. Síntese dos capítulos, são 6 capítulos, e aqui nesse primeiro vídeo estaremos colocando algo que nos chama a atenção na leitura do capítulo 1 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Versículo 1, a declaração de sua identidade apostólica. Ele deixa registrado que ele é um apóstolo chamado por Jesus Cristo, e de fato foi. E aonde você vê esse chamado? Ali, mais ou menos, se não me falha a memória, no capítulo 9 do livro de Atos, versículo 4 do capítulo 1 da epístola de Efésios. Ali trata que somos santos em Cristo Jesus, santos, somos separados em Cristo Jesus, em processo de santificação em Cristo Jesus. Versículo 5, somos filhos por adoção em Cristo Jesus. 7, vai falar da redenção pelo sangue, que Cristo realmente cumpriu ali a vontade de Deus no plano da salvação, nos dando acesso à vida eterna, morrendo em morte de cruz, derramando o seu sangue precioso, carregando os nossos pecados, as nossas enfermidades. Glória a Deus, vencendo a morte, ressuscitando, e Ele soberano agora está, glória a Deus, nos céus, aonde esperamos, e está muito próximo a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, redenção pelo sangue. Versículo 13, nós temos o penhor e o selo do Espírito Santo de Deus. Versículo 16, trata a respeito do exemplo de intercessão. Paulo intercedia pelos crentes judeus e gentios ali na igreja em Éfeso. Os intercessores que nós temos também em nossos dias e nossas igrejas. Versículo 18, nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para entendermos a revelação do Senhor nosso Deus. Versículo 20 e 21 fala sobre a soberania de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a soberania do Senhor Jesus. Versículo 22, que Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 23, e que a igreja é o corpo, é a noiva do Senhor Jesus. Aqui está um pano de fundo, uma análise bem sucinta da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Daremos no próximo vídeo sequência em análises e pontos principais do apóstolo Paulo aos Efésios, judeus e gentios ali na Ásia Menor, nas suas viagens missionárias. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida.
Lembre-se, estudar a palavra de Deus é fundamental para o crescimento espiritual e não só para guardar para si, mas para que você também possa pregar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Eis aqui o seu singelo amigo e pastor Edson Mariano deseja a você tudo de bom e que você tenha sede, vontade, desejo, ardente de conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Não se esqueça, para que possamos entender Epístola aos Efésios, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, enfim, a todas aquelas cidades onde Paulo, na Ásia Menor, esteve ali, fundando igrejas. É muito importante que, paralelamente, você esteja ali lendo o livro de Atos dos Apóstolos, como também as cartas específicas a cada uma destas igrejas. Que Deus vos abençoe. Se sentir no coração, dê aquele likezinho, toque no sininho para receber novas notificações e inscreva-se nesse canal. Que Deus te abençoe. Fique ligado na continuação, porque Efésios tem 6 capítulos e nós com os mesmos estaremos apenas pontuando algo importante em cada um deles. Que Deus te abençoe.